Bem, Marcelo, estou analisando agora um caso que é justamente como você comentou, né? Muitas vezes, quanto antes o assistente técnico começar a atuar no caso, melhor é a preparação do caso, melhor o caso é submetido ao tribunal, porque a gente está fazendo justamente isso, já fizemos com a HK algumas vezes, e isso traz um valor muito grande, principalmente para a minha análise, né? Eu como financiador, às vezes eu olho um caso, a gente faz a análise toda jurídica e parece fazer um caso muito convincente, mas é o seu trabalho que vai me traduzir aquela prova que me parece ser boa em percentuais, perspectivas de êxito, efetivamente. Falar, nesse caso, esse claim é bom, esse claim não é tão bom, esse claim aqui não tem material ainda suficiente para corroborar o claim, e a mesma coisa nos counterclaims, né? E a gente sempre tem esse cuidado quando esses casos com um background técnico muito grande. E queria que você comentasse isso aí e como você vê a transformação, a preparação do caso, principalmente para o advogado. Eu acho que isso é uma mão na roda tremenda para o advogado, né? Receber um caso já muito mais trabalhado do ponto de vista técnico, né? Se vocês têm feito muito esse trabalho, né? A gente tem sim, alguns advogados, eu diria a banda A dos escritórios de advocacia, eles já pedem assim, para que a gente prepare um relatório preliminar sobre o caso. Pelo menos eu me lembro de cabeça aqui uns 8, 9 casos em que isso foi solicitado, porque eles entendem que quando eles preparam, fazem a discussão após terem lido o nosso relatório, cotejando também com o que o cliente traz, isso traz uma visão mais clara das teses, dos pontos de fraqueza e de força. Esse relatório que a gente faz, quando a gente fala em relatório, né, a gente não é um relatório como se fosse um legal opinion, uma coisa desse tipo. A gente procura adotar uma fórmula de matriz SWOT, né, de forças, fraquezas, oportunidades e riscos, para a gente tornar isso mais assim, dinâmico e mais objetivo para a análise de que, enfim, dos tomadores de decisão, né? Hoje as pessoas têm menos tempo e tal, a gente prima mais por isso, por fazer um tipo de trabalho que seja assim, um template para trazer essa análise preliminar. Em alguns casos isso é acompanhado de um relatório, que eu costumo dizer em prosa, né? Que a gente escreve de uma forma mais assim, legal opinion, sem ser legal, mas naquela estrutura. Mas num primeiro momento essa é uma questão importante para a dinâmica de risco. Por exemplo, quando a gente tem algumas obras, por exemplo, que a gente pegou lá de refinaria, você tem uma questão lá de sondagem que não foi bem verificada e como o Léo falou, olha, era calcário, não era de tal forma, então a sondagem foi diferente, isso aqui muda radicalmente os custos da obra. Aí você tem que ver se tinha uma indicação disso, a quem cabia fazer o projeto básico, se o projeto básico é claro ou não é, se foi lacunoso, se isso foi definido no projeto executivo, se isso estava ou não como risco de negócio, porque isso pode fazer toda uma diferença entre o dever ou não de pagar, o dever ou não de indenizar e o que estava abrangido dentro desse risco. E mais, e se aquela questão especificamente que está sendo colocada, a questão indigitada, se ela é ou não uma questão fundamental para aquilo, para a consequência, para o nexo causal, né? Porque o trabalho da assistência técnica tem muito a ver com essa questão do nexo causal. Qual é a causa de engenharia ou de contabilidade ou na fenomenologia no campo dos fenômenos que se apresentaram, que foi a causa eficiente, não é a causa imediata. É a causa eficiente para que aquilo tenha acontecido. Então você tem que depois fazer uma decupagem para poder separar as causas eficientes das causas que não são as causas que resultaram naquele acontecimento, porque às vezes isso, quando não fica claro, ele estabelece uma dúvida que vai para o julgador. Então, essa causa foi a causa eficiente? Esse daqui era ou não um caminho crítico? Então, esse é um trabalho que é muito importante, que faz total diferença entre ganhar e perder. Total diferença entre ganhar e perder. Por exemplo, dentro de uma obra, você pode dizer o seguinte, olha, choveu dentro da obra. Aí você tem um contrato lá, classicamente, alguns dizem que o período de chuva é remunerado de uma forma diferente, a menor, mas é remunerado. Os outros, alguns contemplam pagamento por chuva, outros não e tal, mas vamos supor uma determinada situação. Você tinha uma determinada quantidade de funcionários dentro de uma obra, tem obras que tem 3, 4, 5 mil funcionários, e é óbvio que dias parados significa perda de produtividade, atraso possível na obra, e isso repercute no custo e tal. Mas será que todos aqueles funcionários ficaram parados ou eles podiam fazer trabalho em outros lugares? Aí você tem que verificar. Então tem uma análise técnica aí para definir o seguinte, em alguns casos não. Se você tem pessoas especializadas que só fazem um serviço de solda, eles não podem fazer outras coisas, né? Então,
Isso mostra, de uma forma ilustrada, como o papel da prova técnica pode ser importante para estabelecer, às vezes, estabelecer a clareza do que realmente aconteceu. Então, o advogado vai poder ter uma tese e dizer o seguinte: olha, desses 1000 dias aqui de paralisação, de fato, 350 são indiscutíveis, mas os outros todos não são, porque o fulano estava fazendo a obra ali, uma outra coisa ali, você teve que redimensionar. Então, tem um papel muito importante nisso daí. Só voltando aqui ao tema do Due Process of Law paranoia, que a gente tem visto, realmente isso tem impactado bastante nas arbitragens, até em algumas que a gente está investido. O que você tem visto assim, de alternativa a isso? Realmente eu acho que o protocolo SACS é uma resposta positiva, mas eu não tenho visto ele usado tanto quanto eu entenderia correto aqui no Brasil. A gente não tem visto tanto assim nos nossos casos esse protocolo SACS sendo amplamente difundido. O que você falou, será que os nossos árbitros não estão preparados? Eu acho que não me parece. Os nossos árbitros são extremamente capacitados. Será que é o medo, efetivamente, do Process of Law paranoia, que realmente o medo de um eventual questionamento por parte do perdedor de uma arbitragem? Será que é isso que a gente está se preocupando tanto? E aí, isso acaba se voltando contra a arbitragem como um todo, né? Se a arbitragem passar a ser, ela é mais custosa, a gente viu aqui que é uma resposta meio sim, meio não, é uma pizza meio calabresa, meio mussarela, né? Ela é meio mais custosa, porque ela custa muito no período curto, mas resolver os problemas no período curto é muito mais barato do que não resolvê-los. Mas se a arbitragem começar a tomar muito tempo, as arbitragens começarem a se resolver em 4, 5, 6, 7 anos, daqui a pouco fica muito próximo de uma ação judicial. Isso é um grande problema, né? Duas observações importantes aí que você falou. Uma é de que a arbitragem tem se alongado mais do que preconizado do ponto de vista dos filósofos alemães do ideal, né? E isso traz sim um problema, porque esse é um dos principais argumentos da maior eficiência da arbitragem. Em boa parte, isso pode valer por um exame mais atento e por uma postura mais decisiva aí dos tribunais em entender quando precisa ou não da prova de instrução, probatória, enfim, e da simplificação dos ritos. O due process paranoia é uma questão que também é um pouco medida, bem ligado a esse assunto, que é o seguinte: o direito à defesa e o contraditório, né, é um contraditório muito arraigado na nossa cultura e nem deveria deixar de ser. Mas o contraditório parece que se confunde, às vezes, com uma discussão sem fim. Uma coisa é o contraditório, outra coisa é a discussão sem fim. Por que houve a reforma no Código de Processo Civil? Porque você tinha uma sistemática recursal que levava as querelas, as discussões ao infinito. Então esse não é um problema que a gente está discutindo aqui nessa mesa, que é uma ideia do Léo, do Marcelo, do Felipe, do André. Isso é uma coisa que a gente... Não, isso é um problema. Tanto isso é um problema que foi feita a reforma da lei adjetiva para que isso fosse... Porque a sociedade, né, é preciso que as demandas correspondam ao anseio dos empresários, da sociedade como um todo. E o que a gente tem no due process paranoia? A gente tem uma questão que tem a ver um pouco com esse ranço, de achar o seguinte, que o contraditório pode levar a uma discussão sem fim. Quando, na verdade, eu percebo que há uma preocupação sadia, até certo ponto, do painel arbitral, de não comprometer a decisão, porque a decisão pode, assim, inevitavelmente, há uma ação rescisória quase sempre por parte da parte que perdeu. Isso retarda um pouco. Um dos grandes argumentos que pode ser usado para esse ter êxito é justamente o cerceamento do direito de defesa, de que não foi dada as oportunidades, que não conseguiu produzir uma prova XPTO e tal. Há um medo de que a sentença... Aí a gente vai ter que passar depois para aquela questão de discutir a efetividade das sentenças, porque a sentença tem que ser efetiva, né? Ela tem que ser efetiva e ela tem que ser uma sentença de qualidade. E há uma preocupação de que a eventual negação à produção de provas possa trazer um prejuízo para essa qualidade, para essa efetividade. Me parece que a decisão teria que ser mais de coragem, no sentido de
entender o seguinte, se o mundo inteiro faz dessa forma, por que a gente precisa também trazer aí a figura do perito e tal? Eu acho que em alguns casos até é entendível, compreensível a figura do perito, né? Você está discutindo aí 1 bilhão, talvez faça sentido. Para 2 milhões, 3 milhões, fica muito custoso. Então acho que esse é um ponto. E o outro ponto que você mencionou, que é a questão do protocolo SACS. Eu acho que o protocolo SACS, ele, na prática, o que eu ouço dos meus colegas é o seguinte, é legal, mas não tem funcionado. Aí eu falo, mas por que não tem funcionado? Ah, não tem funcionado porque a parte A concorda com uma linha de coisas, vamos lá, controversas, chegou, mas fica um grande contingente de coisas controversas para ser discutido. E aí, o assistente técnico de um lado, o assistente técnico do outro, ambos são pagos pelas partes que os contratou, né? Eles, enfim, têm que sair dessa posição, se colocar numa posição de neutralidade, que é possível ser feita, mas acontece que às vezes há um entendimento técnico mesmo de que não é daquela forma. Então aí a gente volta para essa questão. Eu penso que claramente o modelo deveria ser relatório de um lado, relatório do outro, hot tub, decisão. No final alguém vai perder, a única diferença é o tempo que isso vai levar, mas no final alguém vai perder. Porque essa é a meu ver, é uma ideia fantasiosa, utópica e não realista, de que protelando isso, uma solução vai surgir. Não. Fundamentalmente, alguém vai perder. A diferença é o tempo e o custo que isso vai trazer. É isso mesmo. E às vezes eu acho que busca-se uma solução ótima, né? E perde-se a chance de ter várias soluções boas no meio do caminho. E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu invisto não só em arbitragem, como em ações judiciais, mas eu trato como uma classe de ativos muito diferentes. Uma classe de um ativo judicial eu considero muitas vezes 6, 8, 10, 12 anos. Na arbitragem, se eu começar a considerar dessa maneira, eu vou deixar de fazer o financiamento. Eu não faço funding para ações judiciais. Então, assim, não faço por quê? Por causa da duração. Esperar 12 anos para ter um resultado, acho que não faz muito sentido fazer o funding e ficar 12 anos esperando. Eu prefiro fazer um investimento mais curto, mesmo que tenha um retorno às vezes menor. Mas com isso eu consigo, vou dar um giro na minha carteira de ativos muito rápido, vai ser muito mais interessante para mim, como investidor. Eu penso, até queria que você comentasse o seguinte, dentro de um critério de arbitragem expedita de valores menores, você pode fazer talvez uma pulverização de risco via um fundo ou alguma coisa. E aí eu te pergunto, será que se nós de fato não conseguíssemos, de um lado, ter uma arbitragem mais rápida, em alguns casos via arbitragem expedita, com uma instrução probatória mais reduzida nesses casos de menores valores, como se fosse o sumário de antiga, né? o sumaríssimo, o sumário. E, ao mesmo tempo, ter uma pulverização, eu acho que isso daria ânimo para o investidor a querer participar mais da arbitragem, teriam mais casos de arbitragem, porque a fonte de financiamento seria uma grande solução, porque quando a parte recorre ao investidor, ela está dividindo riscos também. E você, claro, vai tomar os riscos que lhe interessam. Mas isso é positivo para a economia da arbitragem de uma forma geral. Gera mais arbitragem, mais trabalho, mais casos, mais popularização e, com isso, a consolidação do sistema. Né? E desafoga o judiciário também, né? Que é ótimo, Seria interessante ter uma alternativa ao judiciário. O judiciário ou se reinventa ou tem uma outra solução alternativa para oferecer o poder jurisdicional. Né? Porque o judiciário hoje, como está, muitas vezes não oferece, não consegue, por melhor que sejam os juízes, por mais investimento que se faça no judiciário, não se dá conta de 150 milhões de processos, não é uma questão de... E a qualidade da decisão também, né? A gente pode, que melhorando a qualidade das decisões, eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento econômico, isso passa credibilidade para os investidores, isso faz com que, olha, no Brasil a gente pode investir, porque se tiver um problema lá tem arbitragem, a arbitragem é séria, funciona, é rápida, enfim, o custo é bom e a gente tem uma solução para um problema. Então, qualquer investimento ele tem um momento de saída ou uma porta de escape se ele não der certo. Quanto melhor for essa forma de escape, melhor vai ser a atração de investimentos, melhor não só para a arbitragem, mas também para todo mundo, né?